começar a gravar. Beleza, agora já está gravando. Deixa eu voltar aqui. E tá conseguindo, Valéria, dar acesso a quem está pedindo? Tentando entrar Deixa eu voltar aqui, aqui. viu? Então, como a gente... Tá. Então, como eu tinha mencionado com vocês, eu vou passar um pouquinho pela aula 11, que foi uma das aulas que que estavam gravadas, que ficou gravada para vocês, para a gente tirar algumas dúvidas nela. E aí, deixa eu colocar aqui no início. Eu selecionei algumas questões que eu queria mostrar do domínio, e aí a Andressa vai perguntando também, tá, Andressa? O Olivanildo também, com dificuldade no domínio, vai perguntar também. Lá na aula 11, nós trabalhamos sobre observando os gráficos e analisando se são funções ou se não eram funções. Né? E uma das questões que nós vimos para perceber se uma representação gráfica é a representação de uma função ou não, é traçar retas paralelas. Se essas retas paralelas interceptam esse nosso gráfico em mais de um ponto, a gente fala que não é função, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um áudio aberto, gente. Aqui, por exemplo, no exercício 5 da aula 11, nós temos dois exemplos de que não é função, né? De representações que não são funções. Por quê? Porque ali na letra B, por exemplo, quando eu passo aquela reta paralela, que é essa reta verdinha que vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui que está passando aqui, ela intercepta o gráfico em 2 pontos. Então, veja que eu estou dando duas imagens para o 2. O 2 é o meu domínio, né? O valor de x. Olha, ele teria duas imagens. Uma que é um pouco maior do que o 1 e a outra que é um pouco maior do que o 4. E eu não posso ter um valor de domínio, um valor de x, associado a dois valores de y, certo? Sempre que isso acontecer, eu digo que não é função. Depois, lá na letra C, da mesma forma, ó, eu tenho uma função. Aqui, eu sei que nós temos duas retas ali, e vocês podem pensar que são duas funções diferentes. Não são. É uma função só, composta por mais de uma sentença. Então, nós temos uma primeira sentença que a gente descreve, que está mais abaixo, que tem, olha, um domínio fechado ali no 1, né? E aberto no 4, e temos uma outra em cima. E quando eu passo essa reta, o que eu observo? Que ela pega 2 pontos. Então, o 3, que é o valor do x, não é? Tem uma imagem que é o 2 e também tem uma imagem que é o 4. Se vocês se lembrarem, quando eu comecei essa explicação, lá na aula 11, eu falei assim, nós temos valores de tratores, então tem o valor do tipo 1, que custa 100 mil reais, o trator do tipo 2, que custa 200 mil reais. Aqui seria como se fosse o trator do tipo 3, que custa 2 mil reais ou 4 mil reais, né? Não pode uma coisa custar dois valores diferentes. Eu sei que 2 mil reais é muito pouco para o exemplo de trator, mas entendam que não pode, se esse do tipo 3 aqui custa 2, ele não pode custar 4, certo? Sempre que acontece de um valor de x estar associado a mais de um valor de y, eu digo que não é função, tá bom? Aí aqui, por exemplo, eu tinha na letra E um exemplo que é a função. Então vejam como é que está a minha representação aqui, ó. Olha o meu domínio. Ele fechou aqui, ó, veja o meu valor de x. Sempre que eu falar de domínio, vocês vão olhar no eixo do x, lá no eixo das abscissas. Quais são os valores que eu tenho? Então, eu tenho 1 do x ligado ao 2 do y. Esse aqui é o paraordenado 1, 2. 1 de x, 2 de y. E ele está fechadinho. E essa função vai crescer, vai lá no 4, vai estagnar e depois se torna uma função constante. E eu observo que meus valores de x vão de 1 fechado, aqui,
até 6 fechadinho. Então, eu represento como um intervalo fechado de 1 até 6. Andressa, a hora que você ficar com dúvida, você pergunta. Orivanildo também, José, todo mundo que está aqui comigo, tá? Deu a dúvida, pergunta. Certinho? Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês, desse domínio aqui. Aqui nós temos vários pontos marcados. Quando eu tenho ponto marcado, eu costumo colocar o ponto entre chaves. É uma marcação de ponto. Então, aqui, por exemplo, aqui que é meu domínio. Eu coloquei aqui o zero. Por que eu coloquei domínio zero? Por que eu coloquei que o x é zero? Quem sabe? Por que eu coloquei que o x é zero se não está marcado lá no zero? Isso é importante para a aula de hoje. Mas ele está marcado aqui, professora, nessa primeira aqui, que no caso seria o zero, né? O ponto de partida ali do gráfico. Não, mas eu quero saber o seguinte, ó. No domínio eu coloquei que o zero é o meu primeiro ponto, o primeiro valor de x. Aonde está esse valor de x zero? 5 Tá aqui. no 5. Quem respondeu isso, Júlia? É a Júlia que está respondendo para mim? Isso. Isso. Então, aqui o primeiro valor de x, quando eu falo que ele é zero, por quê? Porque tá vendo esse ponto aqui? Que ponto é esse? Que eu marquei no eixo do y. Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse aqui? Esse aqui do 5, Júlia? É do Ele é um zero, ponto. Que um ponto ponto, é isso. Aí, no caso, esse? x é zero e 5 Esse é ponto y. aqui é o ponto. Nossa, tá pequenininho. É o ponto zero e 5 de y. Nossa, tá muito Isso. pequenininho aqui. Zero e 5 de y, certo? Então, eu falo que o meu domínio é x porque meu domínio é x e ele vale zero, porque se eu marquei lá no eixo do y o ponto 5, a bolinha 5 fechadinha, é porque meu x é zero. Eu falei para vocês na aula 11 o seguinte: quando eu marco um ponto no eixo y, é porque o x é zero. Quando eu marco um ponto no eixo do x, é porque o y é zero. Tanto é que na aula de hoje nós vamos ver as raízes da função e as raízes são marcadas no eixo do x. Por que são marcadas no eixo do x? Porque são os valores de x capazes de fazer o y virar zero, certo? Então, nesse caso aqui, como a Júlia bem explicou, nós temos o ponto. Deixa eu pegar aqui, ficou pesado aqui. Aqui, esse ponto é o ponto 0 de x e 5 de y. Por isso que o primeiro valor que eu tenho aqui embaixo no domínio é justamente o zero, certinho? Então, eu tenho aqui marcado o zero. Tenho também marcado o x1. Olha aqui. Olha aqui. X1 entrou no domínio. X2. O X3. Eu tenho 4 marcado? Não, não tenho nada marcado no 4. Então, ele não entrou no domínio. E tenho o X5. Então, eu representei o domínio aqui, nomeei os elementos do domínio. Por quê? Porque aqui eu tenho pontos. Do lado, eu já tenho uma questão mais interessante para a gente analisar. Vamos analisar o nosso domínio aqui na função g. Essas duas representações aqui que eu estou falando são a mesma função, são sentenças diferentes que fazem parte da mesma função. Então, o que, que eu observo aqui? Ó? Nessa primeira representação que eu tenho o x1 ligado ao y1 e tenho o x3 aberto no y3. Então, eu tenho um domínio, ficou aqui embaixo a marcação dele, ó. Ele fechou no 1 e abriu no 3. Mas eu não tenho só essa representação de domínio, né, nesse gráfico aqui. Eu também tenho, olha aqui, ó, um x4 que está fechado lá no 5. Então, esse ponto aqui é o ponto 4 de x e 5 de y. E tenho esse ponto aqui que é 6 de x e 3 de y. Então, eu tenho um domínio fechado aqui, ó, de 4 até 6. Por isso que eu coloquei uma união. Nós já estudamos as operações com conjunto. Eu coloquei aqui união. Então, eu tenho
intervalo fechado de 1 até 3 aberto, e tenho unido com intervalo fechado de 4 até 6. Embaixo eu escrevi de uma outra forma, não precisa você se preocupar em escrever dessa outra forma. Entre intervalos está ótimo já para mim. Embaixo eu escrevi a mesma coisa, eu descrevi o intervalo. Eu coloquei assim, x é maior ou igual a 1, ou seja, fechou no 1, porque se ele é maior ou igual, eu fecho, e é menor do que 3, significa que o 3 não entra, por isso intervalo aberto. Ou x é maior ou igual a 4, fechou no 4, porque se ele é igual, ele entrou, menor ou igual a 6, fechou também, certo? Mas não precisa se preocupar em escreverem assim. Se preocupem em compreender o intervalo aberto e fechado. Poliane, pode perguntar. Você levantou a Professora, boa mãozinha. noite. Boa noite. Sim. Só para tirar uma dúvida em relação aqui ao intervalo fechado do 1 e o 3. Necessariamente não precisa ter o colchetezinho fechando um e Tem aberto aqui, no meu 3? amor, ó, ele tá um pouquinho abaixo, eu vou colocar ele aqui no Não, lugar dele, desculpa. ó. Agora que eu vi, professora, Um, lá e embaixo. agora o 3. Na hora que eu Eu não transformei tinha esse visto aqui slide para embaixo. PDF, ele desconfigurou, tá? Ficou abaixo ali, desculpa, Ah, tá? tranquilo, obrigada. Tá certinho? Quem tem mais dúvida aí, a gente vai perguntando, tá? Bom, vou olhar mais uma aqui. Professora, boa noite, Oi, professora. boa noite. Desculpa interromper sua aula. Eu entrei agora há pouco só para me acompanhar. Referente à aula, qual é a aula, professora? 11, 12, 13? 11, 11. Não, Marciana, o que a gente combinou aqui no início da aula? Hoje a nossa aula é a aula 13, tá? Mas eu vou dar uma passadinha pela 11 e pela 12, onde eu sei que ficaram dúvidas que vocês me perguntaram. Perguntaram para mim, perguntaram para a Thaís, tiveram dúvida. Estou passando na aula 11, daqui a pouquinho já vou passar na aula 12 e aí vou para a aula 13, tá bom? Tá bom, professora, Tá obrigado. bom? Bom, Ok, mais um lá obrigado. da aula 11, o último da aula 11. Olha só, determine, tá? Determine o domínio e a função. Dá uma olhada nesse primeiro gráfico que eu tenho aqui, ó. Nesse primeiro gráfico que está aqui na letra H. Eu tenho, na verdade, a minha função aqui, ela tem uma curva com 2 pontos abertos e também tem uma reta constante com um ponto fechado e um aberto e também tem um ponto. Veja que aqui eu tenho várias representações. Então, o que eu falei? Ó, a gente tem que olhar o domínio como um todo, porque eu vou escrever ele como um todo. Então, o que acontece? Quem que falou para mim naquela hora foi a Júlia. Júlia, olha aqui, ó. O ponto que está lá no 2, se eu marquei no eixo do Y, é porque o x é 0. Então, meu primeiro valor de x é 0, o domínio. E ele está fechado, porque esse ponto está fechado. Então, começa aqui. Ah, por isso que quando eu fui traçar a curva, eu abri lá no 4, porque eu não posso ter o 0 ligado no 2 e o 0 ligado no 4. Então, aqui é obrigatório ele estar aberto, certo? Começamos um domínio 0. O que acontece? Esse domínio vai indo para onde, gente? Olha só. Quando eu tenho o 1, eu tenho um ponto marcado que está lá no 5, quase no 6. O 2 também tem ponto marcado. O 3 tem ponto marcado. Enfim, eu tenho vários pontos marcados aqui. Vocês vejam que eu tracei essas retas paralelas e ela não encontrou dois lugares diferentes. A única que encontrava é a reta paralela que passa bem em cima do eixo do Y. Por isso que a gente abriu o pontinho aqui. Passei várias retas paralelas e nenhuma delas encontrou dois pontos. Ó, aqui, quando encontrou no 4, eu abri o 4 porque eu tinha fechado no 2. E olha aqui, ó. Quando x é 3, o y é 3. Intervalo fechado. Por isso que quando x é 3 e eu tinha um 4 marcado, eu abri. Porque não pode o 3 de x estar ligado ao 3 do y e o 3 de x também estar ligado ao 4 do y. Por isso que ele abriu. Certo? Quem levantou? Livanildo pode perguntar.
E professor, é bem, ó, era fechado no zero, né? Esse primeiro Fechado no gráfico. zero. Aí eu pensei que tinha que ser fechado no 3 aqui, ó, por causa do pontinho escuro, né? Aí depois abri a união. Não, amor. Não. Não, não. Não. Ah, Sabe por que que não? por quê? Porque olha só, dá uma olhadinha aqui do zero do x, que é onde a gente marcou no eixo do y, até o 5. Tem algum ponto de x que pulou, que a gente não considerou? Tem o 4. Não, o 4 do x está ligado com o 3 do y. Ó, Eu o tô vendo 4 bem do que. x está ligado com o 3 do y. Ah, peguei. Ó, o 3 tem imagem 3, o 4 tem imagem 3, eu acho, aqui dá um 4,5, tem imagem 3, e aí no 5 está aberto. Aí se você disser, tá, professor, então no 5 ele é aberto? No 5 ele é aberto. Não, a dúvida era o seguinte, eu pensei que ele estava fechado no zero, né? Aí como o pontinho tá fechado no 3, eu pensei que tinha que ser fechado no 3 e depois abrir a união, entendeu? O Entendi. 5. Entendi, mas você entendeu o que eu expliquei agora? Se Aham. você olhar o intervalo que começa aqui, ó, no x0, e que vai até aqui o 5, todos esses elementos do domínio aqui têm alguma representação, tem alguma imagem. E está aberto, o 5 está aberto. E aqui o 0 está fechado. Onde é que está o 0, professor? O 0 está marcando o ponto 2. Então, o meu domínio é fechado no 0, está aqui fechadinho, aberto no 5, porque o 5 não entrou. Tá tranquilo agora? Tá, mais ou menos. Não, mais ou menos é não estar, Lipanildo. Explica para mim por que você quer marcar o 3 se o 3 está numa outra representação. Ah, peraí. É porque. Ah, entendi. Por causa do risco aqui, né? Tá em outra regra aqui, né? Ah, Olha só. Se eu tivesse fechado aqui e fechado aqui, isso aqui não era uma função. Porque nós ah, teríamos o 3, o x, com duas imagens diferentes. Imagina que o 3 é o Olivanildo, ele chega em frente ao espelho e vai ver duas imagens dele diferentes. Não pode. e professor? Então seria fechado se ele viesse reto aqui nessa régua aqui do 3, né? Do 2 pro 3 aí fosse fechado aqui, aí era fechado, né? Vamos supor, na reta do 2. Aqui o tá fechado no 2 aqui, que a senhora considerou o 0 Essa aqui, né? aqui, aham, Aí ele vem reto aqui e aqui. chegasse bem aqui no 3 e fosse fechado, aí sim seria fechado no 3, né? Sim, se fosse aqui fechado. Só que daí eu não poderia ter ele fechado em cima. Aham, aí tinha que ser aberto. Não, Entendeu? agora eu entendi agora. Porque senão aquela reta verde lá ia pegar 3 pontos, não pode. Tá bom? Não, agora eu entendi agora. E esse último aqui, a letra I, justamente não é uma função, porque eu estou com um ponto marcado aqui fechado e estou com outro ponto marcado aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o 4, que é o meu domínio, certo? Esse 4, ele está ligado no X, esse X4 está ligado no Y3 e esse X4 está ligado no Y4. Então, vamos pensar de novo, ó. O 4 é a Thaís. A Thaís, imagem é reflexo. A Thaís chegou em frente ao espelho e deu um reflexo dela de 3 e um reflexo dela de 4. Ela não pode ter dois reflexos diferentes, tá certo? Então, nesse caso, não é função, tá? Esse aqui eu queria retomar da aula 11. Eu quero retomar com vocês também um pouquinho da aula 12. Andressa pode perguntar. A senhora pode falar dentro dessa aula, lá no exemplo 6, onde tem o item D? Exemplo 6 da aula 11. Isso. Aí tem o item D e o item E. Eu quero que a senhora explique o item D. Porque lá está falando que não é função. Aí eu quero entender por que não é função. Deixa eu ver se a minha linha de raciocínio... se eu entendi de fato. Não, é exatamente o que eu acabei de falar para o Livanildo, mas estou voltando nela aqui, já pode me falar a tua linha de raciocínio. Tá. Por que essa
que não é função. É essa aqui, né? Peraí que ela já vai projetar. Aí. Pronto. Por que ela não é função? Isso. Eu entendi que não pode ter, quando eu estou olhando o eixo do X, eu não posso ter dois pontos fechados. Não posso ter dois pontos fechados. Beleza, estou olhando o eixo Y, por exemplo, no 3, está fechado aqui no 3,2 e no 3,4, né? Significa que o 3 chegou em frente ao espelho e viu duas imagens dele. Uma chamada de 2 e outra chamada de 4. Ele pode ter isso? Não. Você pode chegar em frente ao espelho e ter duas imagens suas diferentes? Não, não posso. Uma coisa numa prateleira pode ter dois valores diferentes? Não. Não. Entendi. Aí, nesse caso, se a gente desconsiderar o que está marcado lá, que não é função, o 3 e o 4, e eu passar a analisar só onde está o 1 de 2 e o 2 de 3, seria uma função ou não? Seria, só que eu não posso só olhar os pontos que você está falando, porque eu tenho vários pontos marcados naquele gráfico ali. Naquele gráfico eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos marcados. Eu tenho que olhar os 7. Eu não posso olhar só os dois primeiros. Entendi. Eu tenho que olhar todos os que estão marcados. É o mesmo caso aqui, ó. Deixa eu passar mais uma. Deixa eu achar aquela que eu estava explicando para vocês. Deixa eu ver se é essa. Não, essa aqui. Eu não posso olhar separadamente a curva, separadamente a reta, separadamente o ponto que está lá no 2, ali na letra H. Eu tenho que olhar todos eles juntos. Porque porque ele está chamando isso aqui de função. É uma função de 3 sentenças que eu tenho aqui. Uma dessas sentenças é uma parábola, é uma equação de segundo grau. A outra é uma função constante. E a outra é um ponto marcado. Eu tenho 3 sentenças nessa função aqui. Eu não posso olhar só para uma coisa, eu tenho que olhar para todas. Quando eu escrever o domínio, eu escrevo o domínio de tudo que está representado ali naquele plano cartesiano. Certinho? Entendi. Agora entendi. Beleza. Deixa eu ir lá na número 12, na aula 12, que eu vou trazer uma questão também parecida com essa. Quem levantou a mão pode perguntar. Professora, nesses planos cartesianos, então, resumindo, se eu achar dois pontinhos juntos ali, não é função. Se você traçar aquela reta paralela ao eixo do Y, e essa reta pegar mais de um ponto na curva, na reta, no pontinho lá, não vai ser função. Porque no conjunto é tão fácil de você identificar se é função, se não é, mas quando vem para o plano cartesiano aí, meu Deus, é igual. É que, na verdade, você não está conseguindo fazer a passagem da representação do conjunto. Não estou, não. No exercício anterior mesmo, na letra H, né? Tipo, eu não consigo achar quem é quem, né? Eu acho que é a letra H no exercício anterior. Vou voltar aqui, nessa aqui da aula 12, tá? Quem tá falando comigo, Poliane? Sim. Isso, então fica aqui comigo, né? E vai pra gente. Deixa eu só tirar minhas folhas aqui para poder riscar se eu precisar. Para a gente poder tirar a dúvida aqui. Essa aqui, deixa eu projetar ela aqui. Sobretudo, eu quero que vocês se preocupem com as questões do domínio, tá? Por quê? Porque a gente substitui nas funções os valores de x. Então, vocês viram que quando vocês foram calcular lá o custo, função lucro, também a gente sempre utiliza os valores de x. Então, eu quero que vocês entendam bem essa parte dos valores de x. Aqui foi a questão onde o Olivanildo me chamou a atenção, que eu tinha marcado do mesmo jeito as duas e elas são diferentes as duas, tá? Então, olha só. Nessa primeira aqui, qual que é o domínio dessa primeira função aqui? Dá uma olhadinha para ela, pode falar para mim. A função da letra A. Qual que é o domínio dela?
Quem já fez pode responder, gente. Essa aqui eu já fiz na aula passada. Posso arriscar, deixa eu ver aqui. Então, para aprender, né? Olha lá. Isso, vai lá. Aberto para Eu um, poderia professor? dizer que... Pode Ó, o José das Crianças, eu vou deixar para você, amigo. Pode responder. Vai lá. Qual que é o Aberto domínio para um. direto? O domínio, nossa, a gente não quer arriscar. O domínio da função F. Pode falar, José, que eu estou te ouvindo, tá? Aberto para um. Aberto. Estou pedindo o domínio, estou olhando para os valores de X. Então, ele é aberto no 1. Por que você concluiu que ele é aberto no 1? Porque a bolinha lá em cima está aberta, não? Ótimo. Ótimo. E ele vai até onde? Ele vai até o 5 e é fechado. Que é? Então, o 5 não faz parte. O 5 faz parte. Quem não faz É parte isso. é o 1. Inverteu, Isso. mas é isso mesmo. Né? Uhum. Exatamente. Muito bom, muito bom. Se eu quisesse a imagem aqui, a imagem. Imagem você olha Agora é o Y, né? Exatamente. Se eu quisesse a imagem aqui, para onde que eu vou olhar? Quem que vai ser? Aberto no 4. Isso, E fechado no 2. Isso. Então eu só vou fazer diferente do que você falou, tá? Eu vou primeiro começar lá no 2. Então, o 2 é fechado ou é aberto? Fechado. Então, fechado no 2. Por isso, colchete. Aberto no 4. 4. Ok. Na letra B, foi aqui na aula passada, eu falei errado, falei que ela era aberta e o Olivanildo me corrigiu, e ela não é. Vamos lá para o domínio da letra B, essa aqui. Qual que é o domínio da letra B? Vamos olhar, lembrando que eu não posso olhar ela só o pedacinho da curva, eu tenho um ponto marcado lá que a professora não enxergou. Quem é o domínio? Olha no valor de X. Quem é o domínio? Fechado em 1, professora? Por quê? Porque a bolinha está fechada, bem que no 1. Porque a bolinha está fechada no 1. Então, eu fecho ele no 1, porque eu não vou poder escrever o domínio só da curva que está em cima. Eu tenho um ponto marcado embaixo. Fecho no 1 e faço o que quem mais, além do 1? Fechado no 5. Fechado no 5. Perfeito. Olivanildo, tranquilo agora? Tranquilo agora, você. Me desculpou? Não, de boa. Muito bem. Quem que é a imagem dessa função? Aberto no 4, fechado no 2. Fechado no 1 e aberto no 4, não, professor? Quem que é a imagem da função? A primeira é o menor, né? Então vai ser fechado no 2. Você está olhando só a curva em cima. Você está olhando só a curva em cima. Ah, é. Então, bora... Ah, tá. Então vai ser fechado no 1. E? Fechado no 5. E aberto no 4. Aberto no 4. Alguém falou fechado no 5. Gente, 5 está no X. O 5 do Y nem chegaram perto dele. Parou onde? Aonde parou a imagem? No 2. No 4, professor? No 4. 4 aberto ou fechado? Aberto. Pronto. Fechado no 1, aberto no 4. Mais uma. E agora, letra C. Quem que é o domínio da letra C? Quem é o domínio da letra C? -1 aberto. Aberto no Menos 1 aberto. Certinho. E aí, que mais? E infinito aí no... Infinito E no... como é que eu vou fazer esse infinito aí, gente? Pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer esse infinito? O símbolo do infinito. Muito bem, então eu vou fazer... Nossa, ficou feio. Primeiro, aberto aonde? No x menos 1. E sempre que eu falar em infinito positivo ou negativo, eu vou ter intervalo aberto também. Aberto. E quem que é a imagem disso aqui? Só para perguntar. A imagem é 1. Aberto. Não. Errei. Não. Menos 1. Menos 1.
A imagem não é o Y. Agora aqui eu vou precisar perguntar, vou precisar que vocês pensem um pouquinho. Vocês têm que olhar a função como um todo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Menos infinito. Quem que respondeu para mim? Que aqui era mais infinito que continuava? Eu aqui. No domínio. Eu aqui, Poliane. Então, dá uma olhadinha para mim. Essa reta que ela está decrescendo ali, ó. Ela está decrescendo. Ela vai passar, ela vai continuar decrescendo? É isso que engana a gente. Essa reta era para passar direto aí a gente... Ela parou ali, eu pensei, então Não, ela parou aqui, mas ela está me dando a entender que ela está parando ou que ela está continuando? Continuando, né? Porque tá aberta. Continuando, né? Para onde? Para onde que ela vai ir? Negativo. Para quem negativo? Infinito, X ou para o Y? negativo. Para o infinito é negativo. Então, vamos pensar de novo na imagem. Vocês estão olhando lá um aberto só, né? Vamos pensar de novo na imagem. Que imagem é essa que eu vou ter, gente? Vai ter... Menos Porque quando infinito, essa né? função... Ali. Quando essa função passar do eixo do x e começar a cair, eu vou precisar de y negativo, não vou? Uhum. Então, eu vou dizer o seguinte, que essa minha função, ela vem de mais infinito ou menos infinito? Menos. Menos infinito, de menos infinito, e ela está indo até onde? Qual que é o máximo 4. de y? 4. 4. Fechado ou aberto? Fechado. Por quê? Professora, pois é, não tem bolinha, mas ele foi até lá e voltou. Mas aí é que está. Se não tem a marcação de aberto, fechado. Se não tem a marcação de aberto, tá fechado. Letra D, última dessa daqui. Letra D. Vamos pensar no domínio. Quem é o domínio dessa função? Essa função é da aula de hoje. Quem é o domínio dessa função? Olha, não é porque eu fiz o gráfico assim que ele vai estar só no espacinho que eu marquei. Não pode pensar assim. Esse gráfico, ele está me dando a entender que ele faz o quê? Continua. Não é isso? Uhum. Então, seria menos 1 aberto, professora? Não, é porque o domínio é o X. Tá abaixo do 2 aí, mas não sei que número vai ser abaixo do 2. Mas veja só. Existe, só um minutinho, gente. Existe um valor, não está indo no menos 2, tá? Está indo no menos 1, e é do Y. Aí seria imagem, tá? Então, quando eu perguntar a imagem, vocês vão começar a olhar no eixo do Y, aonde que ele está marcadinho aqui, ó. Esse menos 1 aqui, do X, deixa eu só permitir aqui. Esse menos 1 aqui do Y tá marcando. Valéria, não deu certo. Thaís, não deu certo o nosso coisinho. Eu precisava que você ficasse, porque pesou aqui para mim e fica desconfigurado. Ó, que ponto é esse aqui, gente? Que eu tô marcando. Que ponto é esse? É o ponto Q e o quê? Não. Sempre o X primeiro. Que ponto é esse aqui? Meu pai. Dá uma olhadinha. Sempre o X primeiro. Então, que ponto é? Quando eu falo ponto, vocês têm que pensar em X e Y. Então, é 2 de X e menos 1 do Y. Belezinha. Esse ponto aqui, na aula de hoje, a gente vai ver que é o ponto de mínimo. É o menor valor onde a curva chega. E quando ela chega ali, ela começa a voltar. Vê que ela vem decrescendo, ela vem descendo, ó, decrescendo, até chegar no x igual a 2. Quando ela chega no x igual a 2, o que acontece? Muda o comportamento dela, ela começa a subir, né? Então, dá uma olhadinha para mim assim. Quando eu perguntei para vocês quais são os valores de x que vão me possibilitar construir essa parábola que ela vai crescer para os lados infinitamente. Alguém falou assim, infinito. Quem foi que falou?
falei que era infinito negativo. Infinito negativo. Vai infinito tanto negativo como pra lá como pra cá, né? Tá, posso te ajudar, Tatiane? Vai tanto para o menos infinito quanto para o mais Para a infinito. direita igual para a isso? esquerda. Isso. Então, se eu tenho todo o infinito negativo e todo o infinito positivo, eu posso dizer que o domínio dessa função são o conjunto dos números reais. Por quê? Porque eu vou usar tudo que tem para a esquerda do 2 e tudo que tem para a direita do 2 e vou usar o 2. Então, eu vou dizer que o meu domínio são todos os números reais. Quanto mais essa parábola crescer ali, ó, se eu pegar essa parábola, se eu pegar o menos 1, vai dar para ser menos 1 do x, vai dar mais do que 5. Se eu pegar o menos 2 do x, vai dar mais do que 6. Se eu pegar menos 2 do x, vai dar mais do que 7. Se eu olhar para cá, eu tracei ali, ó, até quase o 5. O 5 do x está ligado no 5 do y, agora tem o 6 do x que vai ligar no 6 do y, o 10 do x no 10 do y, ela vai crescer infinitamente. Então eu posso dizer que o domínio dela são os números reais. E quem é a imagem dela? Quem que é a imagem dessa função? Quem é a imagem da função? Menos 1. A gente viu que esse menos 1 ali é o menor valor que ele chega, mas e o maior valor? Não, o maior é infinito, não, professor? Então. Tô errado. E no menos 1 ele é fechado ou ele é aberto? Não, fechado. Então, ele vai de menos 1 até onde? Infinito. Positivo ou negativo? Positivo. E né? sempre intervalo aberto, porque é infinito. Certinho? Mais ou menos. Alguém Andressa, te ajudou? Oi? No chat aí, alguém pediu para voltar no exemplo anterior, que não tinha entendido. Qual que é o exemplo anterior? Volta no gráfico anterior. O slide anterior. Gina, qual? Esse aqui? No gráfico anterior eu não entendi. Me ajuda aí, Gina. O sinal, assim, nesse aqui, o que foi que você não entendeu aqui? Oi. Oi. Eu não entendi, porque na linha do X aí tem a bolinha fechada e uma bolinha aberta. Pode ter duas bolinhas fechadas? Eu quero que explique sobre isso. Por que mas a minha pergunta para você é, pode ter duas bolinhas fechadas? Eu sei que não, mas eu quero que você explique essas duas bolas aí, uma fechada e uma aberta. Ué, a primeira é a marcação do ponto. Essa é a primeira não. Aqui tá fechadinha, ó. Eu tenho x1 ligado em y1. E a segunda, você acabou de dizer para mim, não pode ser. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos imaginar, deixa eu ver se consigo apagar aqui. Eu queria desenhar o gráfico para vocês verem, eu não estou conseguindo. Vou fazer assim, vou colocar aqui dentro o x1, vou fazer aqui do lado e vou colocar o 1 e vou colocar o 4, tá? Eu posso ter isso aqui, posso ter um valor de x ligado a dois valores diferentes de y? Gina, posso ter? Não sei, por isso estou perguntando. Quem que ajuda, gente? Posso Não ter? pode. Por Não. quê? Porque no primeiro grupo aí tem que equivaler só um número do segundo grupo. Exatamente. É o que eu estava dando exemplo para vocês do y ser a imagem, a gente pensar nela como um espelho, né? Mais ou menos a gente pensar nela como um espelho. Imagina que o x é uma pessoa que chegou em frente ao espelho y e ele enxergou duas imagens dele diferentes.
Não pode acontecer. Não tem como acontecer a pessoa chegar em frente ao espelho e encontrar duas imagens diferentes. Se acontece isso, não é função. Então, para impedir que isso aqui acontecesse, porque isso aqui não pode acontecer, o que a gente fez? Já que a gente tinha fechado o X lá com o Y, já tinha fechado aqui os dois, o que eu fiz? Abri em cima. Aqui tem que ser aberto. Se eu fecho as duas bolinhas, eu ligo o X1 com o Y1 e o X1 com o Y4, eu estou dizendo que um X pode ter duas imagens e ele não pode. Aí não vai ser função. Como eu disse que aqui é uma função, o que eu tenho que fazer? Tenho que abrir a imagem do X1, a imagem 4 do X1. Então, eu estou dizendo assim, olha, naquela curva que você tem em cima, o 4, o X1, que está ligado ao Y4, esse X1 ele não entrou, ele não entra. Por isso eu digo que ele está aberto. Por isso que eu boto a bolinha aberta lá. Ah, professora, mas por que você botou o domínio fechado no 1? Porque eu tenho um ponto marcado ali que é X1 e Y1. E é justamente porque eu já tenho o domínio 1 marcado que eu não posso marcar de novo. E aí eu abro a bolinha de cima. Senão, eu vou passar aquela reta verde paralela ali e ela vai pegar dois pontos. Vai pegar no 1 e vai pegar no 4. Isso não é função. Ajudou, Dina? Mais ou menos. É mais ou menos não, gente. Professora. Não. Oi. Oi, pode perguntar. Eu acho que assim, ela não está conseguindo pela pergunta dela, tipo assim, é porque no caso ela está achando que as duas bolinhas tá no 1. E aí, no caso, a bolinha aberta, ela não vai chegar no 1. Ela vai ser. Não é que ela não vai chegar. Não é que ela não vai chegar. Ela não vai incluir o 1, né? Isso, ela não vai. É maior que, menor que ali, né? No caso, ela não vai ser o 1. Ela vai ser um número aproximado do 1. Isso. Isso é interessante, essa tua explicação, porque a gente vai estudar na próxima aula limites. E quando a gente fala em limite, a gente chega muito perto do número, mas a gente não chega no número. O que eu quero dizer com isso? O número é 4. Então, eu chego em 3,9, 3,99, 3,999, mas eu não chego no 4. O 4, no 4, pode não existir. É o caso que nós temos aqui. Eu não posso marcar o 1 do X com o 4 do Y. Por quê? Porque o 1 do X já tem uma imagem, que é 1 em Y. Então, eu tenho que chegar lá e abrir. Porque se acontecer isso aqui, ó, isso aqui não é esse diagrama que eu fiz aqui embaixo para vocês, isso aqui não é função. Certinho? Isso aqui, ó, não é função. Por que não é? Porque eu liguei o 1 do X com o 1 do Y e com o 4 do Y. Professora? Oi. Indo lá para o seu exemplo, que inclusive foi muito bom, do trator. E essa imagenzinha, quando eu olho para ela, eu só lembro desse exemplo. Porque o que a colega que está falando aí, o 1 que está no X, ele não pode ter dois valores iguais. Por exemplo, um que está no X não pode. Se lá em cima fosse fechado, imagine se fosse fechado. Um do X não pode ter o mesmo valor que o 1 do Y e o 4 do Y, não pode. Então, não seria uma função. Então, é por isso que lá no 4 é aberto, porque o trator que está no 1 do X, ele pode ter, no caso, dois valores, não é isso, professora? Certinho, certinho. Não. Eu vou até olhar assim. E, Poliane, e se eu tivesse fechado essa bolinha aqui no 4, o que eu tinha que fazer com a bolinha de baixo? Se essa aqui fosse a fechada, o que eu ia ter que fazer com a de baixo aqui? Eu tenho que abrir para ser uma função. Tem que abrir para ser uma função, porque não dá para um trator custar 1 milhão e custar 4 milhões, né? Então, se a de baixo fosse... Se eu tivesse fechado lá no 4, ia ter que abrir a de baixo.
Muito bom, muito bom. Muito bom. Dina, ajudou o exemplo agora? Não. E qual que é a imagem da função aí? Então, gente, qual que é a imagem da função que nós temos aqui? Qual que é a nossa imagem aqui? Eu tenho 1 do y que está marcado aqui, e tenho o quê? 1 fechado e 4 aberto. Ali. Deixa eu só apagar aqui para não ficar esse aqui. Eu tenho o 1 fechadinho, e o que eu tenho no 4? 4 aberto. Então, beleza. Vou chegar lá. Aqui, a imagem, fechadinho no 1, abertinho no 4. Por quê? Porque o 4 não entrou. O 4 é uma bolinha aberta. A gente chegou no 3.999, não entramos no 4. Não chegamos no 4. Tá bom? Bom, eu vou deixar... Dina, entendeu a imagem? E a do 5 aí, que é o 2? Mas o 5 está no eixo do Y? Não sei, professor, eu quero explicação. Onde está o 5 que você está falando, Dina? Do X. Então, ele é X. A imagem é quem? Y. E Pronto, lá no 5 do Y não tem ninguém marcado. O 5 do X está fechadinho aqui, ó, já entrou aqui, ó, fechadinho. O 5 do Y não tem ninguém marcado. Então, ele não entra. Até onde que vai no Y? Porque a imagem é Y. Até onde que vai? Lá no 4 aberto. Por isso que a gente abriu no 4. Por isso colocamos aqui um parêntese no 4. Tá? A imagem 5, ou a imagem 5 não está marcada. Ela nem entrou, tem nadinha ligado com ela. Ela nem precisava estar nesse gráfico. Porque ela não está sendo usada. Eu espero que tenha ajudado, gente. Pessoal, mais alguma dúvida aqui de domínio de imagem? Posso passar para a aula 13? Belezinha, então. Deixa eu parar essa aqui. Vamos lá para a aula 13. Eu postei a aula 13, talvez vocês não tenham tido tempo de olhar ela, né? Porque eu sei que a vida de vocês é corrida. Então, o que eu vou fazer? Vou passar por ela mais calmamente e microfone aberto, vocês vão perguntando, tá? Thaís, você vai me ajudando aí no fórum e também vai me ajudando na explicação, que você pode explicar isso aqui também. Que às vezes a sua explicação vai ser mais clara, mais objetiva do que a minha. Tá bom? Eu vou tentar. Então vamos lá, deixa eu setar minha câmerazinha aqui, que eu tô saindo toda hora dela, que eu tô tentando acompanhar duas telas diferentes. Então, eu trouxe nessa aula 13, gente, duas partes de função. Função de primeiro grau e função de segundo grau. Função de segundo grau vai ser uma reta, função de primeiro grau vai ser uma reta, função de segundo grau vai ser uma parábola, não é? Tanto a reta quanto a parábola, elas vão crescer ou decrescer. Então, vou colocar aqui para vocês, sempre que eu falar uma palavra que vocês não entendam, vocês me perguntem, tá bom? Coloquei assim, A e B pertencem aos números reais, e o A é diferente de zero. Então, sempre que eu tenho numa função de primeiro grau, essa função f de x igual a x mais b, é uma função de primeiro grau. Eu tenho A, que vai ser um número que acompanha o x, a gente chama de coeficiente, e B vai ser um número que não terá x. Então, por exemplo, quando eu tenho assim, um exemplo de função de primeiro grau,
tenho assim, f de x igual a x, ou seja, minha função é igual a x. Bom, eu tenho uma função de primeiro grau com ax mais b. Quem é o a? A é o número que acompanha o x. E b é o termo independente, ele não tem letra, ele não tem variável junto. Então, quando eu tenho assim, f de x é igual a x, quem que é meu a? Meu a é 1. Por que eu digo que o a é 1? Porque eu tenho ali 1x, mas a gente não escreve 1. Se for 2x, eu tenho que escrever. Se fosse f de x igual a 2x, aí eu teria um a igual a 2 e o b, não tem b. 2x, só a função 2x quer dizer que o meu b é 0. Só a função x quer dizer que o meu b é 0. Meu a é 1, meu b é 0. Vou pegar uma mais fácil. 2x mais 1. Então, 2x mais 1 está no mesmo formato que ax mais b. Então, o a é o 2 e o b é o 1. Aqui, f de x, a função é igual a 5x, menos 5x. Quem é o a? Menos 5. A é quem acompanha o x. Quem é o b? B é o termo independente. Se eu não tenho nada marcado, o meu b é 0. Tá? Aqui, f de x é igual a 4 menos 3x. Quem acompanha o x? O menos 3. Então, menos 3 é o a. E o b é o termo independente, é o termo que não tem variável, que é o 4. Então, sempre que eu tenho uma função de primeiro grau, eu tenho uma função do tipo f de x, ou y, igual a ax mais b. A é o coeficiente, é um número que acompanha o x, e b é um termo independente, certo? O b não acompanha x, então, no caso aqui, menos 1 na número 2, 0 na 1, 0 na 3 e 4 na número 4. Tranquilo? Dá um sinalzinho para mim. Tranquilo? Entendeu a função de primeiro grau? A representação dela? Tá. Então, olha só. Lá na função do primeiro grau, o meu a, que é um coeficiente, eu chamo de coeficiente angular. O b, eu chamo de coeficiente linear. Então, o meu coeficiente angular, ele sempre acerta o ângulo da minha reta, certo? O meu coeficiente linear vai ser o número que eu vou marcar lá no eixo do y, para ver onde é que essa reta está passando. Então, eu fiz aqui um exemplo para vocês, de um gráfico de primeiro grau. Fiz eixo x, eixo das abscissas, lá onde fica o domínio da função, eixo y, eixo das ordenadas, lá onde fica a imagem da função. Diz assim, escolha livremente um número x1 que vai estar ligado a um f1. f1, gente, eu posso entender como o y, que é a imagem do x1. Então, olha aqui, eu tenho o ponto A. Deixa eu pegar uma pessoa aqui para me ajudar. Júlia, Poliane, olha só. Imagina que o meu x1 é 1 e o meu f de x1 é 2. Quem que é o ponto A? O meu x1 é 1, o meu f de x1 é 2. Quem é o ponto A? 1. Ponto tem sempre dois valores, um de x e um de y. Quem que é o ponto A? Seria o 1, professora, que seria o x. Isso, mas veja, vamos de novo. Eu preciso de um valor de x e de um valor de y, senão não tenho ponto. Sempre que eu tenho um ponto, eu tenho uma coordenada de x e uma coordenada de y. Certinho? Então, aqui, o meu x1 está ligado ao meu y1, porque eu posso ler f de x como y. O meu x1 está ligado ao meu y1. Se o meu x é 1 e o meu y é 2, juntos eles formam o ponto A. Que ponto é esse? 1, 2. 1 e 2. Por quê? Porque é 1 do x e 2 do Y. 2 do y. Tá marcado lá no 2 do y, tá?
o livro de vocês, o material que foi feito para vocês, usa a nomenclatura de f de x. Se vocês quiserem trocar f de x por y, pode, se ficar mais tranquilo para vocês, aqui no lugar do f do x, você escreve y, tá? No lugar de f de x, escreve o y aí. Vamos tentar mais um ponto. Eu tenho o x1 ligado ao y1, me deu o ponto A. Eu tenho o x2 ligado ao y2, me deu o ponto B. Então, a coordenada do ponto A, eu posso escrever assim, que o meu ponto A é os pontos x1 e y1. Posso escrever aqui, ó, que esse aqui, coordenada do ponto A, é x1 e y1. Quem é a coordenada do ponto B? Vai ser x2 e y2. Vai ser aqui x2 e y2. Então, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês? Eu vou ter uma função e por essa função eu vou calcular, eu vou atribuir valores a x e vou encontrar valores de y. E quando eu digo assim, vamos substituir na função x por 1, eu vou encontrar o valor de y para quando x é 1. E eu vou vir no gráfico, virei no gráfico e vou marcar. Eu tenho um modelo para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma função de primeiro grau, que é a função x mais 1. Quanto vale o A nessa função? Quanto vale o A nessa função e quanto vale o B? O A vale 1 e o B vale 1. B vale 1. Perfeito. O A vale 1, porque eu tenho 1x, e o B vale 1, porque o B está escrito ali que ele vale 1. Se fosse só x, se só tivesse assim f de x igual a x, seria só o A valendo 1 e o B valendo 0, certo? Aí, o que eu quero nessa função aqui? Eu quero que a gente, escolhendo, dê um valor para x e encontre o valor de y. Agora, eu gostaria que vocês acompanhassem bem de pertinho aqui junto comigo. Eu peguei essa função aqui, f de x igual a x mais 1. Se vocês quiserem escrever y igual a x mais 1, pode, tá? Não tem problema. E estou dizendo assim, gente, a gente vai dar um valor para x e vai encontrar o valor de y, certo? Que valor eu dei para x? 1. Estou chamando x de 1. Por quê? Podia ser 2, podia ser 3, podia ser menos 1. Escolhi o valor 1. Quando eu escolhi o valor 1, eu vou colocar ele no lugar do x. Estou dizendo que o x vale 1. Então, lá na minha função, que é x mais 1, vai ficar assim. 1 mais 1 igual a 2. Então, quando o x vale 1, eu coloco o x no lugar dele, somo com mais 1 que eu já tinha lá e deu 2. Significa que quando o meu x vale 1, o meu y vale 2. Coordenadas do ponto A, x1, y2. Agora eu vou dar um outro valor para x, 2. Vou pegar o 2 e vou colocar lá no lugar da função. Vai ficar 2 mais 1 igual a 3. Então, quando o meu x é 2, o meu y é 3. Isso me dá um ponto B. Coordenadas do ponto B, 2 de x, 3 de y. E se eu escolhesse o valor de x menos 1, quanto seria o meu y? Se eu escolhesse para x o valor de menos 1, quanto seria o y? 0. 0. Por isso que está marcado aqui, ó. Eu poderia ter marcado, José, aqui, ó, um ponto e ter chamado de C, né? Acho que no outro slide eu até marquei. Chamar esse ponto aqui de C, e a coordenada dele vai ser menos 1 de x e 0 de y. Por que o 0, professora? Porque quando eu substituo o x por menos 1, lá na função, menos 1 mais 1
vai dar 0. Fiz isso aqui, ó. Tá aqui o ponto C. Coordenada do ponto C, menos 1 de x e 0 de y. E achei mais um ponto lá, o ponto D, ó. Qual é a coordenada do ponto D? 3 de x e 4 de y. Por quê? Se eu substituir na minha função o x por 3, 3 mais 1, 4. O y vai ser 4. Então, eu vou no meu gráfico e marco x3 ligado ao y4. Ou seja, quando o x é 3, a imagem dele é 4. Agora, vamos pensar um pouquinho em domínio e imagem, olhando esse gráfico aqui. Quais são os valores do meu domínio? Olhando esse gráfico que eu tenho aqui. Não se preocupem se ele está aberto ou fechado. Quais são os valores do meu domínio? Do seu domínio, que está do meu aparecendo domínio. aí, menos 1, 2, 3, 4. Obrigada. O 4 eu nem cheguei a marcar, né? Mas se eu marcar o x igual a 4, quanto que dá o y, Poliana? 5. 5, tá? Ele não está marcado aqui, tá? Mas então os valores do meu domínio que estão marcados aqui são menos 1, 1, 2 e 3, concorda? Certo. E aí, quem é a imagem do x menos 1? Vai lá no x menos 1. Quem é a imagem do x menos 1? 0. 0. Por quê, Judete? Por que é 0? Coloca o menos 1 aqui, ó, na função. Menos 1 mais 1 dá quanto? Menos 1 com mais 1 dá 0. Pronto. Então, y é 0. Por isso que o menos 1 está marcado aqui, porque o para-ordenado C, ele é menos 1 de x e 0 de y. Quem é a imagem do 1? O 2. O 2. Quem é a imagem do 2? 3. Quem é a imagem do 3? O 4. Você viu, Poliane, que se eu colocar menos 1, 1, 2 e 3 na função, eu vou achar vou achar o 0, vou achar o 2, vou achar o 3? Uhum. Pronto. Então, o que eu faço? A representação de uma função de primeiro grau é uma reta. Essa reta, ela obedece uma lei de formação, uma fórmula, que é f de x igual a y mais 1, igual a x mais 1, se vocês quiserem, e y igual a x mais 1. Pergunta, Olivanildo. E, professora, então a fórmula sempre vai ser isso aí, x mais 1 dessa equaçãozinha aí do primeiro grau, é? Não, x mais 1 não. X mais 1 é essa. Se você disser assim, ax mais b, sim. Ax mais b sempre vai ser. A de primeiro grau sempre vai ser ax mais b. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Não é x mais 1. Quem que é o a nessa função aqui, José? Menos 1. Menos 1. Olivanildo, concorda que é menos 1? Sim. Quem que é o b, Olivanildo, nessa função aqui? O 3. 3. Então, vocês vejam que ela está escrita do mesmo jeito de ax mais b. Ela é de primeiro grau. Na anterior, o a era 1, agora o a é menos 1. Na anterior, o b era 1, agora o b é 3. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos pegar um x valendo 1. Quando o x vale 1, quanto é que vale o y? 2. Isso não. Isso aí. Quando o meu x vale... quando o x vale 1, o y vale quanto? Gente, eu não ouvi, desculpa. Não ouvi o termo. 2. Isso para mim. Menos 1 mais 3 igual a 2. Então, quando o meu x vale 1, não consegui escrever. Quando o meu x vale 1, o meu y vale 3. Por quê? Porque a hora que eu colocar o 1 no lugar
do x, como ele está negativo, vai ficar menos 1. Menos 1 mais 3 vai dar mais 2. Então, ó, quando o meu x for 1, o meu y é 2. Pontinho aqui, ó. x1, y2. Bom, e quando o meu x for 0? O exemplo está trazendo um x igual a 0. O que acontece quando eu ponho o 0 aqui? Quem que é o y? 3. 3. Então, quando o meu x for 0, o meu y é quem? 3. Esse vai ser um par ordenado 0 e 3. Aonde eu marco ele? Quando o meu x é 0, o meu y vai dar 3. Ó, menos 0 mais 3 é igual a 3. Então, o par ordenado fica 0 de x e 3 de y. Onde que eu marco ele? No 3, lá no y. No 3 do y. Então, esse ponto aqui, ó, que eu estou chamando de A, ele está marcado bem em cima do eixo do y. Por quê? Porque o x é 0. Vou repetir o que eu falei agora há pouco, que às vezes vocês podem achar que eu me equivoco no que eu estou falando. Não é verdade. Quando eu marco no eixo do y, é porque o x é 0. Quando eu marco no eixo do x, é porque o y é 0. Certo? Para eu marcar lá em cima do eixo do x, meu y tem que ter dado 0, senão não marco em cima do eixo do x. Eu marco ou para cima dele ou para baixo. Nele, no eixo do x, eu só marco se o y for 0. Do mesmo jeitinho, para eu marcar no eixo do y, o meu x tem que ser 0. Por isso que quando eu substituo o x por 0, eu encontro 3 e eu marco lá no eixo do y, o ponto A, que equivale a x0, y3. Quanto equivale o ponto B que está aqui? Está marcado no eixo do x o ponto B. Quais são as coordenadas dele? 3 e 0. 3 e 0. Significa que eu botei o 3 no lugar do x aqui na função, só que como era menos x, ficou menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Então, o nosso ponto B é 3 de x e 0 de y. Se é 0 de y, tem que marcar no eixo do x. Daí, coloquei 2 pontos aqui para vocês. Ó, x igual a 1, x igual a 3. Peguei esses valores. Professora, posso trocar o x por 5? Pode. Posso trocar o x por 4? Pode. Posso trocar o x por menos 2? Pode. Vocês dão valores para x lá na função e encontram valores de y. Tá certinho isso? Tá tranquilo? Dá um joinha aí para mim se ficou tranquilo para vocês. Beleza. Aqui tem uma outra função, de primeiro grau também. Ela é só x. É só f de x igual a x. Quem é o A? 1. Quem é o B? 0. Essa aqui é ótima. Se eu disser que o x vale 0, quanto é que vale o y? Se eu trocar na f de x, o x por 0, quanto que dá f de x? Pode chutar, gente. 0, não? Dá 0. E se eu trocar o x por 1? Tatiana, seu áudio está aberto. E se eu trocar o x por 1, quanto é que dá o y? 1. E se o x por 2? Dá 2. E o x por menos 1? O y dá menos 1. Essa aqui é uma função linear. É aquela função que ela passa no x1 igual a y1, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Por quê? Porque ela é uma função de y igual a x. Se vocês, ao invés de falarem f de x
igual a x, vocês falarem y igual a x, você vai ver que se você chamar o x de 0, o y é 0. Se chamar o x de 1, o x é 1. Chama o x de menos 1, y é menos 1. Essa aqui é uma das mais fáceis que a gente tem. O que eu queria que vocês observassem agora sobre o crescimento e o decrescimento? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho uma função que ela cresce, né? Essa que eu tenho aqui. Por que eu sei que ela cresce? Olha só. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x aumenta e vira 1, o y vira 1. Quando o x aumenta e vira 2, o y vira 2. Quando o x vira 3, o y vira 3. Então, eu observo que quanto mais o x vai aumentando, mais o y está aumentando também. Então, ela é uma função crescente, certo? Dá uma olhada nessa aqui, que a gente fez antes. Quando o x era 0, o y deu 3. Quando o x é 1, quanto que dá o y? Quando o x é 1, quanto dá o y? 2. 2. Então, ó, o x era 0, o y era 3. O x é 1, o y é 2. Quando o x é 3, o y é quanto? 0. 0. Então, o que aconteceu? O meu x aumentou e o meu y Diminuiu. diminuiu. Então, quando o meu a, Poliane, é negativo, a minha função decresce. Significa que o meu x aumenta, mas o y diminui. Quando o meu a é positivo, a minha função cresce. Significa que o x cresce e o y cresce também. Certo? Voltei aqui para explicar o que eu coloquei aqui nesse slide aqui, ó. Quando eu tenho x crescendo, o x aumentou do 0 para o 1, do 1 para o 2, e conforme ele foi aumentando, o y também foi aumentando, eu digo que ela cresce. Quando meu x está aumentando e o meu y está diminuindo, eu digo que ela decresce. E quando isso acontece? Quando meu a é maior do que 0, x mais 1, o a é 1, é positivo, é maior que 0. A minha função cresce. Quando meu a é menor do que 0, menos x mais 1, o meu a é menos 1. Menos 1 é menor do que 0. Menor do que 0 significa que a minha função decresce. Certo? Quando que cresce? Quando o meu a é positivo. Quando decresce, quando o meu a é negativo. Vou voltar de novo para vocês olharem isso na função. O a é negativo, é menos 1. A função faz o quê? Decresce. O a é positivo. A função faz o quê? Cresce. Como eu percebo que ela cresce? Meu x aumenta, meu y aumenta. Como eu percebo que ela decresce? O meu x aumenta e o meu y diminui. Tá? Aí eu já falei um pouquinho disso, mas vou falar de novo. Né? Os zeros da função, raízes da função. A raiz é aquele número que eu marco no eixo do x. E por que eu marco no eixo do x? Porque o meu y é 0. Significa que eu substituo na minha função o valor de x e encontro um y igual a 0. Marquei dois zeros na função para vocês. Essa função aqui, ela está crescendo, a função a. Está crescendo ou está decrescendo? Decrescendo. Essa aqui. Está decrescendo. Olha só. Esse ponto aqui, eu não sei quem estava me respondendo, esse ponto que está bem aqui marcado no eixo do y, onde eu estou com o cursor em cima. Que ponto é esse? 3. Sempre começa com x, tá, Poliane? Sempre começa com x. 0. 0 e... 2. Não. 3. 0 e 3. Por que você falou o 2? Não, eu tô vacilando aqui.
Tudo Eu tranquilo. acho que ele olhou no de baixo. Não, tranquilo, tranquilo. Ó, aqui onde eu estou com o marcador, esse ponto aqui é o ponto 0 de x e 3 de y. Certinho? Então, x é quanto aqui? 0. Beleza. Quando o meu x é 1, o meu y é um pouquinho maior do que 1. Está dando um ponto aqui assim, ó. Talvez 1,5. Então, quando o meu x era 0, o meu y era 3. Aí o meu x passou para 1, o meu y caiu de 3 para 1,5. Quando o meu x virou 2, quanto que é o y do x igual a 2? Aqui que está marcado aqui, ó. 0. É 0. Então, para aí. Quando o meu x era 0, o y era 3. Tava bom. Aí o meu x virou 1, o y caiu para 1,5. Aí meu x cresceu para 2, o meu y caiu para 0. É uma função decrescente. Eu não sei que função é essa. Eu não sei se ela é menos x mais 5, menos 2x mais 3, não sei. O que eu sei é que o a dessa função é negativo, porque ela está decrescendo. Os meus valores de x estão aumentando e os valores de y estão diminuindo, tá? E eu tenho marcado o zero da função. O que é o zero da função? É o valor de x que torna a função igual a zero, que encontra o y zero. Nesse caso aqui, é o 2. Nesse outro caso aqui, ó, que é uma função de segundo grau, na função de segundo grau, que é uma parábola, eu posso ter duas raízes reais e diferentes. Ou posso ter uma raiz só, né? Duas raízes iguais, uma raiz só, ou posso não ter raízes. Nesse caso aqui, eu tenho 2 pontos marcados no eixo do x. É uma função de segundo grau, aquela que a gente faz com Bhaskara. Eu vou mostrar para vocês Bhaskara daqui a pouquinho, tá? Então, na função de segundo grau, se o meu delta for maior do que 0, eu tenho duas raízes, o x' e o x duas linhas. Então, eu marco no eixo do x 2 pontos. Esse primeiro ponto aqui, qual que é a coordenada dele? Esse aqui que eu estou com o cursor em cima. Coordenada sempre tem valor de x e valor de y. Quem é ele? 0, 1 e 0. 1 e 0. 1 e 0. E o outro? 3 Esse e outro? 3 e 0. 3 e 0. Significa o seguinte, ó, só para a gente ir entendendo. É uma parábola, é uma equação de segundo grau. Se eu colocar 1 no lugar do x, essa equação zera. Por isso que 1 é raiz. Se eu colocar o 3 no lugar do x, essa equação zera. Por isso que ele é raiz também. Certo? Eu vou mais devagar nisso quando chegar lá. Então, os zeros de uma função é o valor de x colocado no lugar dele na função que torna essa função, esse y, igual a zero. Aqui tem uma formulazinha para a gente calcular direto, mas vocês podem calcular ela resolvendo a equação, que eu acho mais fácil. Aqui, por exemplo, eu falei assim, ó, determine o zero da função f de x igual a 2x menos 4. Então, vamos lá. 2x menos 4, uma função de primeiro grau. Quem é o valor de A? 2. Quem é o valor de B? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente? Crescente. Crescente. Por que ela é decrescente e por que ela é crescente? Aí ela tá positiva e é crescente, né? Ela é crescente mesmo, porque eu olhei pro menos 4. Tá bom. Vamos de novo, Poliana. Então, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Por quê? Porque o A tá positivo. O A é 2 e ele é positivo. Certinho. Então, como o A é 2 e ele é positivo, essa função é uma reta que cresce. Significa que vai aumentar o valor de x e vai aumentar o valor de y. Mas aqui eu quero saber qual é o valor de x que faz essa função zerar. O que eu faço? Resolvo a equação. Pego essa função, 2x menos 4, e igualo a 0. Por que, professor, igual a 0? Porque eu quero
o valor de x que faz o y zerar. E o y é o f de x. Então, eu igualo a equação a 2x menos 4 a zero. Eu troco esse f de x aqui ó, por zero. 2x menos 4 é igual a zero. Passo 4, que era menos 4, para o outro lado. Fica 2x igual a 4, positivo. Passo 2 dividindo, porque ele estava multiplicando o x, ele passa dividindo 4. Fica x igual a 2. O que é o 2, professora? O 2 é o valor de x que faz a função zerar. Bota o 2 lá, ó. Chama esse x de 2. Fica 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, eu digo que esse x igual a 2 é o zero, ou é a raiz dessa função que eu dei, que é 2x menos 4. Somos, José. Estou quase terminando, quase terminando. Essa prova vai arrancar o couro de negro, viu? Eita, velho, mesmo. Não, não preocupa não, não preocupa não. Vai preocupando em entender passo a passo. Vai preocupando em tirando as dúvidas passo a passo. Essa equação aqui, vocês entenderam como eu resolvi? Sim, professora, tranquilo. É tipo aquelas que a gente fazia lá nos sistemas, né? Quando a gente estava calculando os determinantes, só que mais fácil, porque ela é menor, né? Professora, aí nos slides ela coloca o zero da função, né? E no exercício a professora colocou a raiz da função. É a mesma coisa, tá? Aí eu fui pesquisar o que era a raiz da função. É o zero da função. Raiz, zero, o termo que o valor de x que faz a função se tornar igual a zero. O material de vocês chama de zeros da função. A maioria, quando a gente ensina no ensino médio, Tati, a gente chama de raízes da função. É bom aprender as duas nomenclaturas. Faz muitos anos que eu saí do ensino médio. Tá, mas assim, zero da função, raiz da função, mesma coisa. Tanto a raiz quanto o zero determina o valor de x que faz o y virar zero, tá? Por isso que a gente chama de raiz da função. Acho que eu fiz mais um. Função de segundo grau. Vocês querem ver a função de segundo grau agora? Ou querem, porque já são 9h01, ou querem deixar a função de segundo grau para a próxima aula? Professora, para a próxima, por favor. Não, eu não consigo mais captar nada. Tá, aí eu preciso só de acertar então uma questão com vocês e com Thaís aqui. Porque a questão, o exercício 3 da aula 13 trata do ponto máximo de uma função de segundo grau, tá? Então, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa, Thaís. Ao invés de a gente fechar a aula 13 agora, a gente pode deixar a aula 13 um pouco mais aberta? Pode sim, trabalhar, professora. Porque o que acontece? Quem me perguntou lá, a Júlia que me corrigiu, só mostrar para vocês onde é que vai estar. Zero da função de segundo grau ou raízes da função de segundo grau. Cadê o meu ponto de mínimo? Ponto aqui. Esse é o mínimo, esse é o máximo. A questão número 3, ela é uma questão que pede o máximo, como é que é? O número de ocorrências registradas das 12 às 18 em um dia do mês de outubro. Está pedindo assim, podemos afirmar que o número máximo de ocorrências nesse período ocorreu a tal horário. O número máximo vai ser o ponto máximo, porque você está dado no exercício uma equação de segundo grau, uma parábola, com ponto de mínimo e ponto de máximo. E aí eles vão precisar dessa explicação aqui, que eu vou deixar gravada para a próxima aula, para poder fazer esse exercício número 3. Então, a gente pode deixar mais tempo, Thaís? Pode sim, professora. A gente pode deixar até... Por mim, podia ficar aberto, né? Até as provas, mas a gente pode deixar uns 20 dias, que a gente faz na próxima aula, deixa esse período para tirar as dúvidas e se organizar. Vai dar Fica certo. Bom para vocês assim, gente? Professora, ótimo. Tá. Aí, o que eu vou fazer? A próxima aula, essa é a 13, a aula 14, eu vou deixar ela gravada. Ela é uma aula assíncrona,
tá? E eu até vou até justificar para vocês, porque eu gostaria até de dar a aula síncrona, mas a semana que vem eu tô fora do estado, eu tenho um curso em Brasília, lá no MEC, e eu volto sexta-feira à noite, eu não consigo chegar a tempo para a aula. Então, eu vou gravar a aula 13 em duas partezinhas, tá? A próxima aula, a aula 14, em duas partezinhas. A primeira, vou gravar o finalzinho da aula 13, equação de segundo grau. Deixo gravadinha para vocês conseguirem fazer esse exercício. E a aula 14, vou deixar gravada bem mais passo a passo também, porque ela é uma aula um pouquinho maior, deixo ela gravadinha para vocês, e aí na próxima aula, na 15, a gente faz síncrona, a 16 a gente faz síncrona, e a 17 a gente faz síncrona, para a gente poder ir tirando as dúvidas igual a gente está fazendo aqui, tá? Eu sei que sexta-feira à noite, se a gente pudesse escolher um outro dia, acho que tanto eu quanto vocês escolheríamos um outro dia, porque matemática na sexta-feira à noite é muito pesado, eu sei. Quando eu ganhei o meu horário também, pensei, nossa, eu vou dar várias aulas síncronas na sexta-feira à noite, eles estão cansados da semana. Mas eu não consigo mudar isso, né? O que eu posso fazer para ajudar é tirando a próxima aula, as outras 3, fazer síncronas com vocês para a gente ir tirando essas dúvidas, tá certo? É a minha forma de poder ajudar. E realmente, gente, na aula que vem, eu vou na sexta-feira eu vou estar em Brasília. Se vocês quisessem ter aula síncrona no sábado, dava, né? Mas sábado tem uma outra disciplina. José, tá tranquilinho? Te sentir mais preocupado agora no final? Por conta da equação? Não, professor, tá tranquilo, é porque essa semana foi intenso trabalho. Você chega na sexta detonado. Mas isso acho que isso é com todos. Tranquilo. Poliane, Fabiane. Foi tranquilo. Faz um diferencial enorme a gente assistir a aula. Síncrona, né, gente? Eu peço desculpas, sempre eu passo de 1h30, mas é porque eu gosto que vocês falem. Eu sei que vocês têm um pouco de vergonha de falar, às vezes vergonha de errar, eu nem estou preocupada com isso. Eu estou mais preocupada de vocês irem acompanhando o meu raciocínio e irem falando junto, né? Esses dias atrás a Thaís me deu um toque, ela falou, professora, fala um pouco mais devagar na aula. Estou falando mais devagar, né, Thaís? Estou falando mais devagarinho, voltando mais na explicação, porque de fato tem muitos de vocês que há muito tempo não veem matemática, né? E essa matemática do ensino médio, ela é uma matemática mais pesada do que do 8º, 9º ano, né? Um pouco mais pesada. Tá bom? Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Não? Querem só descansar? Sentir falta das nossas aulas síncronas. Fabiana, se eu disser para você que eu não sinto, eu prefiro a aula síncrona do que a aula gravada. É muito ruim ficar gravando só ouvindo a minha voz. Eu enjoo da minha voz, eu já falo o dia inteiro, escuto a minha voz o dia inteiro. Eu também, professora, eu gosto muito. E o meu aprendizado é diferente, nem né? se compara. É diferente. Então, aqui, como eu falei, a próxima aula ela vai ser gravada, as outras não serão. As outras até a 2 não serão gravadas, serão síncronas para a gente poder tirar. Quem pode vir, participa conosco, né? Eu sempre disponibilizo a aula lá na quarta-feira para vocês acessarem, para dar tempo de até sexta, vocês darem uma olhadinha. Eu sei que às vezes não dá, gente, não tem problema. Mas às vezes quem consegue dar uma olhadinha para acompanhar melhor o raciocínio da minha aula aqui. E eu gosto dessa interação com vocês, né? Ninguém quer colocar nada, todo mundo é cansado, acabadaço aí. Então, todo mundo está cansado. Vamos dar tchau. Até a próxima. E vai dar Clarinda, certo. Obrigada. Vai dar certo, viu? Obrigada. Essa semana eu falei com um aluno de Palmas, eu não lembro o nome, mas para você que eu não estou lembrando, tenha fé, vai dar certo, vamos vencer. Até o final do ano vai todo mundo vencer. Não, eu não tenho, assim... Eu não acho, eu não sou
não vou dizer para vocês assim, ingênuo de achar que, que é simples. Não é, não é. Mas, olha, eu vi, Poliane, sua filha linda. Mas Tô falando que você é linda. Oh, que ela que é linda. Mas assim, se eu puder, Wesley, se eu puder ajudar, gente, eu vou ajudar. Eu preciso desses feedbacks de vocês, assim. Né? A ementa de disciplina de vocês é uma ementa pesada. O dia que eu recebi ela, eu falei, nossa, tá pesada, eu vou tentar separar assim o máximo possível para poder fazer 2 aulas, depois fazer uma aula para tirar dúvida, como eu fiz hoje. Passei 2 aulas síncronas. Eu sabia que vocês estavam com dúvida. Alguns de vocês me falaram que estavam com dúvida. O que eu fiz na aula de hoje? Comecei pelas dúvidas. Tem que ser. Eu não posso deixar essa dúvida só lá para a aula de revisão. Né? Então, é mais ou menos a metodologia. Se vocês tiverem uma outra sugestão, pode falar. Pode falar, porque a intenção é que vocês aprendam. Eu sei que faz muito tempo que requer um tempo de vocês, né? Requer um tempo de estudo de vocês também. E, às vezes é só à noite, às vezes é só final de semana, é corrido para todo mundo. Pronto, Thaís, pronto. Vamos dar tchau para a professora, senão a professora não sai. Dá tchau para mim, gente, senão eu fico aqui. Ah, tchau. Boa noite. Para matar a saudade, professora, da semana que vem, que a senhora não vai estar com a gente, vai estar lá em Brasília, nos representando. Eu vou segunda e volto só na sexta. Eita, mas vai dar certo lá também, viu? Vai sim, vai. É só porque é puxado o dia todo, né? Deixa eu parar a nossa gravação aqui. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. É só porque esses eventos assim tiram a gente da